E quero ler junto com vocês uma passagem aqui bíblica, que está lá em João capítulo 15. Evangelho de João capítulo 15. Vocês também estão notando a ausência do pastor Joel e da Leonor, né? Para quem não sabe, eles estão atendendo um pedido da convenção, e estão nos estados da Paraíba e do Piauí, né? Estão nesses dois estados durante uma semana, ministrando, palestrando, conversando com pastores, enfim, cumprindo um chamado ali, e por isso não estão aqui. Creio que se o pastor Joel não estiver pregando agora pela manhã, deve estar assistindo o culto aí. Que Deus abençoe a sua vida aí, meu amigo, que te fortaleça e use com o poder onde você estiver. João capítulo 15, verso 9, é o texto que a gente vai até o versículo de número 17. Essa semana na Agenda Apacentar, a mensagem é sobre sentirmos amados. A pessoa que vai dar fruto, ela tem que se sentir amada por Deus. A pessoa frutífera é a pessoa que ela entende, ela compreende que Deus a ama, e isso faz dela alguém que avança, que vai para frente, alguém que desenvolve coisas, alguém que se envolve com as coisas que Deus quer que ela se envolva, alguém que se abre para Deus. Então, não tem como a gente como nós sermos uma pessoa que vai frutificar, sem nos sentirmos amados pelo Deus da obra. A gente vai ver isso durante a palavra, eu vou me aprofundar um pouquinho mais nisso. João capítulo 15, verso 9 está dizendo o seguinte: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Esse é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Feche seus olhos por um instante. Espírito Santo, nos abençoa agora, Deus. Precisamos demais, Pai Santo, da revelação da Tua palavra, Senhor. Precisamos demais, Pai Santo, de uma ação do Teu Espírito Santo na minha vida, eu preciso, e na vida desses meus amados irmãos, Deus. Para que a revelação seja completa, o nosso coração consiga receber como uma boa terra, Senhor, e possamos frutificar, Deus. Toda voz maligna agora, toda interferência maligna agora é repreendida e rejeitada no nome de Jesus, Pai. E somente a voz do Senhor há de ecoar neste lugar, Pai Santo, nos corações e também naqueles que estão, Pai Santo, nos vendo aqui, Pai. Oramos a Ti em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Pode tomar o seu lugar, pode se assentar. Mantenha aí a Bíblia aberta, tá certo? É sempre bom você que está em casa também, que mantenha a palavra de Deus aberta, como um sinal de que você está concentrado aqui nas coisas que Deus tem para falar com você. O que faz um cristão ser um cristão verdadeiro? O que faz uma igreja ser uma igreja verdadeira? Que marcas que um cristão precisa trazer para que ele possa dizer aos quatro ventos: eu sou um cristão? Que marca uma igreja precisa trazer para que ela possa dizer que ela é a igreja de Jesus na terra? Não é um CNPJ, não é uma declaração de fé, não é você exercer um ministério. Já vou dizendo que não são nenhuma dessas coisas que faz de uma igreja a igreja de Jesus, ou que faz de uma pessoa de Jesus. Muitas marcas são vistas por aí. Muitas coisas são com certeza o funil que vai separando uma pessoa da outra. Agora existe algo que diferencia o verdadeiro cristão, que diferencia a verdadeira igreja, que faz com que
realmente você seja visto e você saiba, e os céus também saibam, o inferno também saiba que ali, na sua vida, na minha vida, existe alguém que está realmente tomado pelo Espírito Santo, que está cheio de Deus. São centenas, milhares, talvez centenas de milhares de igrejas espalhadas pelo Brasil afora e pelo mundo afora. Será que são todas igrejas que carregam a marca de Cristo? Somos milhões de cristãos no Brasil e no mundo. Todos os cristãos carregam as marcas de Cristo. O apóstolo Paulo diz sobre ele mesmo: eu carrego em mim as marcas do Evangelho. Ele tinha sobre ele marcas que o identificavam como um cristão verdadeiro, real, de verdade. E nós precisamos também carregar essas marcas na nossa vida. E como igreja, nós precisamos também, como igreja, carregar as marcas do Evangelho, as marcas de Deus. Toda igreja precisa ter algumas coisas. Toda igreja precisa ter uma boa teologia, saber sobre o que está falando, do que está falando, por que está falando, quando está falando e como está falando, uma boa teologia. A gente não pode confundir nenhum tipo de anjo, como eu vi outro dia na internet, alguém confundindo Gabriel com Jesus. Não, são pessoas diferentes. A gente não pode entender o Novo Testamento a partir do Antigo Testamento, mas é o contrário, são fundamentos que a teologia vão nos dando. Toda igreja precisa ter uma boa teologia, precisa ter uma boa pregação do Evangelho. Igreja sem pregação nem sequer é igreja. Precisa ter alguém expondo a palavra, alguém que tenha intimidade com Deus, alguém que conheça o Senhor, alguém que conheça a Escritura. Boa pregação. Uma igreja precisa ter adoração, através do ministério de louvor, através de outras coisas. Às vezes nós vamos num ministério menor, com menos estrutura, mas lá tem adoração. Às vezes vamos em ministérios gigantescos e vemos uma estrutura muito maior do que a nossa, mas ali também existe adoração. Então uma igreja verdadeira precisa ter adoração. Uma igreja precisa ter comunhão. Se não tiver comunhão, nós somos somente um pátio de um restaurante, somos somente um shopping center, um lugar de passagem. Não, precisamos ter comunhão uns com os outros, chorarmos com os que choram, nos alegrarmos com os que se alegram. É preciso ter isso no nosso meio. Nós precisamos também ter discipulado. Como é que a gente vai crescer na fé sem discipularmos uns aos outros? Como é que a gente vai desenvolver a nossa espiritualidade? E por isso, meu querido irmão, que às vezes a gente fica sem crescimento espiritual. Não é discipulado por ninguém. Outro dia eu até brincava com a Duda ali, a Ingrid abriu o celular dela assim, me mostrou, não sei nem se elas estão aí agora. Vou falar do pecado alheio aqui, sem a menina estar aqui. Estou brincando, não tinha nada demais. Eu falei assim, alguém precisa sempre ter a senha do seu celular. Todo mundo precisa de ser discipulado por alguém. Com quem que você abre o seu coração? Com quem que você comenta as suas tentações? Com quem que você comenta as suas quedas? Quem te ajuda quando você falha? Quem te dá uma palavra de ânimo quando você está desanimado? Precisa ter um discipulador. Alguém para compartilhar a sua vida. É um parênteses da mensagem, tudo que a gente faz agora é pegar bomba. Quando a pessoa caiu, a gente vai lá e interfere. Quando a pessoa já não aguenta mais, ela está estafada mentalmente, espiritualmente, a gente tenta ajudar. Tem hora que não tem mais o que fazer. Então nós precisamos, e uma igreja de verdade, ela tem discipulado. Só que nada disso, ou na verdade só isso, não faz da igreja uma igreja verdadeira. A igreja pode ter tudo isso, e não ser uma igreja onde o Espírito Santo se manifesta, porque, segundo o que Jesus disse, a marca mais importante da igreja é o amor. Pode ter bons pregadores, homens cheios de Deus, pregando a palavra, se não for motivada pelo amor, vai ser só pregação. Pode ter louvor, gente que sabe cantar, sabe tocar, conhece tudo, sabe de trás para frente, de frente para trás, mas se não for motivado pelo amor, não tem valor.
O discipulado é pelo amor, o ensino é pelo amor, a teologia é pelo amor, tudo o que nós fazemos é por amar. Quando eu me dedico a alguém, quando eu me esforço por alguém, quando eu me empenho para alguém, é porque eu o amo. Quando a gente está aqui, eu creio muito nisso, que a gente se dedicou a semana durante um ensaio, o ministério de louvor, os irmãos se dedicaram um tempo, a gente estava orando, lendo a palavra de Deus, não tem uma outra razão, não é pela nossa performance, não é para performar bem no domingo, não, domingo eu preciso pregar uma boa mensagem, não se importe com isso, eu preciso cantar bem no domingo, não se importe com isso, se importe em transferir o amor de Deus para a vida de outra pessoa. É disso que se trata, quando a gente senta com alguém para discipular, para conversar, é uma expressão de amor, e não nada que não seja isso. Então a marca principal de uma igreja verdadeira é o amor. 1 Coríntios 13, é um texto que daqui a pouco eu vou voltar nele. O Paulo está dizendo o seguinte: olha, tem coisas que são muito importantes, tem coisas que são muito boas, permaneçam em 3 delas. A primeira delas é a fé, que ele fala. A fé é muito importante, sim ou não? Sim, fé é muito importante. Sem fé não conseguimos nada no reino. Precisamos crer. Hebreus chega a dizer que aquele que crê, que aquele que busca, precisa crer que aquele a qual ele está crendo vai abençoar. Então fé é muito importante. E esperança, Leandro, é importante ter esperança. Cara, sem esperança, vamos nos afundar em depressão, em opressão, em tristeza. Precisa ter esperança de que a situação vai mudar. Esperança é muito importante. Precisamos crer, acreditar. A gente carrega um casamento, às vezes, com uma pessoa que a gente olha e fala: não, eu não creio mais que minha esposa, meu marido pode mudar. Às vezes nossos filhos entram em algumas situações que você não crê mais, que ele pode sair daquela situação. Por isso é preciso ter esperança. Num Deus que pode tudo, num Deus que faz tudo. Mas o Paulo disse: olha, fé é importante, esperança é importante, mas mais importante do que tudo isso é o amor. Por que ele está falando isso? Por causa do começo desse texto. 1 Coríntios capítulo 13, coloca aí para a gente, Henrique, por favor. É o versículo 1, por favor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. O Paulo já começa tocando na nossa ferida. A gente entende que está batizado no Espírito Santo, principalmente nós de teologia pentecostal. Qual a evidência do batismo com o Espírito Santo dentro da teologia do Brasil para Cristo? Qual é a evidência principal? O falar em línguas. Falou em línguas quer dizer então que você recebeu o batismo com o Espírito Santo. Aí o Paulo diz assim: mesmo que você fale a língua dos anjos, línguas espirituais, ou dos homens, se você não tiver amor. Nós nos esfolamos buscando a língua dos anjos. É joelho no chão, é campanha, é oração. A gente vê o irmão assim com um pouquinho mais de unção, a gente vai lá, irmão, põe a mão aqui na minha cabeça, ora por mim. A gente quer ser batizado com o Espírito Santo, não está errado, está certo. E a evidência do Espírito Santo sim, também é falar em línguas estranhas. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: não busque algo sem ter aquilo que é mais importante do que aquela busca. Eu busco ser grande na fé, ser grande no ministério, ser grande, mas se não for motivado pelo amor, vai ser uma grandeza que vai te afundar. Vai ficar pesado demais para você, você não vai conseguir lidar com isso, porque não está fundamentado no amor. Eu não quero mais olhar esse texto, Henrique, obrigado, viu? Mas já deu para você entender que o nosso fundamento principal da fé, é o amor. Por isso Jesus insistentemente disse: olha, Moisés teve 10 mandamentos. O Decálogo tinha 10 regras para vocês seguirem durante a vida toda de vocês. Eu tenho um novo mandamento para entregar para vocês. Que mandamento é esse? Amem-se uns aos outros. Não foi fácil para o povo de Israel seguir os 10 mandamentos, vocês sabem disso. Aí a gente ouve assim: Jesus, ele sintetizou, ele fez um só, vai ser fácil seguir.
Vai ser fácil amar uns aos outros. Dá uma olhadinha para o lado aí. Quem não te conhece já pensou, nossa, precisa de tanta maquiagem para vir no culto? Quem não te conhece já fez um julgamentinho aí sobre você. Para que prancha para vir no culto? Fazer chapinha para vir no culto? Eu vi a Mari hoje, cadê ela? Está toda de chapinha, toda bonitona. Para quê? Meus queridos, Jesus não disse que seria fácil. Ele disse que seria necessário, é necessário que nós amemos uns aos outros. A gente é diferente, não tem problema nisso. Tem até pastor que é palmeirense, não consigo entender, mas tem. É instruído na palavra, é sábio, é palmeirense, não dá para entender. É homem de Deus, não dá para entender, Catinha. Mas tem coisas que são inexplicáveis, a minha obrigação é só amar. Jesus disse, agora vocês têm um mandamento para seguir. A gente olha para as leis de Moisés e sabe que elas são importantes para nós. Jesus não aboliu isso. Ele disse, vou dar um novo mandamento para vocês. Qual que é? Amem-se uns aos outros. Quem ama, para começar, quem ama não guarda ressentimento. Quem ama não tem aquele negócio assim, não, calma. O mundo dá voltas. Quem ama não pensa desse jeito. Quem ama perdoa, quem ama libera, quem ama não guarda nada para amanhã. Quem ama faz o que tem que ser feito, porque Jesus disse que tinha que ser feito. Mas eu quero voltar com vocês para o texto aqui. Mas antes de voltar no texto aqui, eu quero só dizer uma boa notícia para você que está aqui pela primeira vez, para você que está na internet pela primeira vez entrando numa igreja evangélica. Existe um Deus, que é o Deus Criador de todas as coisas, Gênesis capítulo 1, verso 1, que com o poder da sua palavra criou céus, terra e tudo o que nela existe. Que com o poder da sua palavra fez com que eu e você, a nossa composição química, corporal, física, existisse somente com o poder da sua palavra. E com o poder da sua palavra um dia virá, acabará com o Satanás, nos transformará numa outra pessoa e nos levará para morar com ele nos céus. Existe esse Deus, é real, é verdade. E qual é a boa notícia, Ricardo? A boa notícia é que ele te ama. Talvez não dê para entender, eu olho para mim até hoje, não consigo entender como Deus me ama, mas não é por mim, é por Ele. João disse, saibam de uma coisa, esse Deus ao qual nós servimos, Ele é um Deus que é amor, não é um Deus de amor, o Deus é um Deus, Ele é amor. Então Ele me ama, Ele te ama. Independente do que nós somos, Ele nos ama. Me prova, Ricardo, que Ele me ama. O Paulo prova. Romanos capítulo 5, verso 8. Vai na sua Bíblia aí. Passa para frente aí um pouquinho. De João. Atos Romano. Capítulo 8. Capítulo 5, desculpa. Verso número 8. Está dizendo o seguinte. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Como? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Não é agora. Não é agora que você está cheiroso, bonito, largou o vício, largou as drogas, largou a prostituição, largou o cigarro, largou o álcool. Agora que já saiu dos seus poros todo esse fedor, todo esse odor, todo esse cheiro. Agora que você está reconciliado com a sua esposa, você agora está cuidando bem dos seus filhos, parou de bater neles à toa. Agora que você não grita mais, não é não. É quando você ainda era um pecador. E no verso 7, Paulo diz o seguinte: talvez alguém pudesse morrer por alguém justo ou alguém bom, mas por um pecador, quem sequer daria o intento no coração de morrer? Mas Deus mostra o seu amor por nós, porque mandou o seu Filho para morrermos por nós, quando ainda éramos pecadores. Isso é sinal de amor. Amor. Como é que eu sei que Ele me ama? Ele deu a vida dele por mim. Não agora que a gente está entregando sopa junto com Géias. Quando você ainda era o tipo de pessoa que precisava da sopa do Géias.
Não agora que você está fazendo boas ações, mas quando você era a pessoa que precisava de boas ações serem feitas em sua direção. Jesus nos amou, Deus nos amou, quando a gente estava ainda perdido. E essa é a expressão do amor de Deus. 1 João capítulo 4, verso 9, diz assim esse texto. Vai aparecer na tela aí, para você não ter que folhear, porque vai lá para o final da Bíblia. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. O Paulo disse o seguinte, no verso que a gente leu há pouco: eu tenho a porta de entrada para o amor. Qual que é? Observar que quando você não era nada, Deus foi lá e te amou. E João faz a seguinte leitura: agora vocês têm condições de continuar andando por essa estrada. Por isso João 14 diz: eu sou o caminho. Porque agora você entrou pela entrada e entendeu. Eu não era nada nem ninguém, pobre, perdido, pecador, como diz a canção, mas Deus me amou e estendeu a mão para mim, me colocou num caminho. João diz agora então, vivam nesse amor. E agora sim eu chego no texto que a gente leu nessa manhã, João capítulo 15. Porque aqui é exatamente disso que Jesus está falando. Jesus começa falando sobre o padrão de amor. Não é o padrão de amor que a gente conhece, não é o padrão de Deus. É para amarmos como Deus amou, como o Pai me amou, diz o verso 9, assim eu vos amei. E ele diz o seguinte: permaneçam então nesse amor. O amor de Deus não é algo para ser transitório na nossa vida. O amor de Deus é algo para que nós permaneçamos nele. O que é permanecer, Ricardo, no grego? É você fazer uma morada. Se fixa no amor de Deus e nada vai te abalar. Se fixa em alguma coisa, faz a sua morada, bate as suas estacas, constrói a sua tenda, mora no amor de Deus e nada vai te abalar. Não é para a gente se sentir amado um momento, depois menos amado em outro, depois, não, Deus não me ama mais, Deus me ama. Não, fixa a sua ideia, o seu pensamento, o seu espírito, a sua alma. Na verdade, o amor de Deus é algo para que eu possa permanecer nele. Deus não deixa de amar. Deus insiste amando. Deus continua amando. Mas pastor, como é que Deus me ama se todas as vezes aquele irmão me trata mal? Se eu ouvir uma palavra que eu não gostei de um irmão, se o irmão, quando eu entro pela porta da direita, ele vai para a porta da esquerda, se aquele irmão me maltratou, se aquela irmã falou mal de mim, se tem uma fofoca com o meu nome, fica firme no amor de Jesus. Porque Hebreus capítulo 12, verso 2 diz o seguinte: mantenha os seus olhos não nos irmãos, mantenha os seus olhos, Everton, em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Quando a gente fica tirando como parâmetro de amor os irmãos, a gente cai do amor. Por quê? Porque os irmãos são como nós. Tem dia que a gente não está a fim de amar muito. Tem dia que a gente pega esse mandamento de Jesus e fala: acho que hoje eu não vou cumprir esse mandamento não. Tem dia que a gente está meio grosso, meio arrogante, meio soberbo. Tem dia que a gente só não está bem para conversar, para apacentar, para conversar com alguém. Tem dia que o irmão vem contar o mesmo pecado que ele contou para você já há 16 anos, e você fala: irmão, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, porque o seu coração está cheio de amor. Mas tem dia que o irmão vem contar o mesmo pecado que ele conta para você já há 16 anos, e você fala: irmão, tá bom, você está indo para o inferno. Você está com a sua paciência esgotada. Por isso Jesus diz: olha para aquele que é sempre compassivo, olha para aquele que é sempre misericordioso, olha para aquele que é sempre bondoso, olhe para Jesus. Para permanecermos no amor de Jesus, como ele está dizendo aqui, precisamos manter os nossos olhos fitos em Jesus. Se você que está aqui nessa manhã e saiu da sua igreja, eu tenho certeza que não foi porque Jesus te fez algo, te feriu com algo. Eu encontro com crentes praticamente todos os dias e a gente vai conversar, e alguns deles estão desviados, estão fora da igreja. Eu venho perguntando, por que você saiu da igreja? Não, porque alguém me feriu, porque eu fui maltratado, eu fui molestado por alguém, aconteceu tal coisa. Eu nunca encontro ninguém falando mal de Jesus. Por quê? Porque Jesus não se envolve com essas coisas. Somos nós que nos envolvemos com elas.
O filho pródigo pede a herança antes do tempo, sai de casa, gasta tudo, volta para casa e não ouve o sermão que eu daria com certeza absoluta. Eu não sou colérico, eu não sou sanguíneo, não, mas com certeza eu daria um sermãozaço. Mas quando ele volta, o pai abraça, o pai beija, o pai fala: tem um anel para você, tem uma sandália para você, tem uma capa para você, ainda tem uma festa para você. A gente fica desviado, conhece Jesus, se batizou na igreja, tocou bateria na igreja. Baterista tem uma alta taxa de conversão e de desviamento. Tocou bateria na igreja, e depois, quando fez 15 anos, saiu da igreja. Aí dormiu com 6 mulheres numa noite, bebia todos os dias, usou droga, fumou maconha, fez tudo de errado. Mas quando esse abençoado volta, a gente fica que nem bobo. Ai, que bom que ele voltou. E a Bíblia diz, Gustavo, que tem festa nos céus. Por quê? Porque Deus é amor. E quando a gente olha para Jesus, a gente vê esse abençoado chegando. A gente passou a vida inteira aqui, já queria fazer a coisa certinha. Não desviou um milímetro nem para a direita nem para a esquerda, a gente fez tudo certinho. A gente vê o abençoado chegando e vê todo mundo sorrindo, e a gente sorri junto, porque é o amor de Deus que nos move. Permaneça no amor de Deus, é isso que Jesus está dizendo aqui. Meu Pai me amou, eu vou amar vocês, permaneçam no meu amor. E aí ele diz algo que, como é que eu permaneço então nesse amor, pastor? Aí a sequência do versículo 10 fala isso: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão então no meu amor, como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. A obediência, como um sentimento de prazer a Deus, faz com que eu e você permaneçamos no amor de Deus. Obedecer a Deus, as coisas que Deus requer de nós, aquilo que Deus pede para a gente, é o que faz com que a gente permaneça no amor de Deus. Todas as vezes que a gente não se sente amado, você pode ter certeza que existe algo que nós estamos desobedecendo. Se eu não estou sentindo o amor de Deus, é porque eu estou caminhando por um caminho de desobediência. Se eu não estou me sentindo, isso é uma expressão nossa, você já entendeu, Deus já te ama, mas se eu não estou sentindo esse amor, é porque existe algo que está bloqueando isso, e esse algo se chama desobediência. Quando nós estamos caminhando em desobediência a Deus, pode vir irmão nos abraçar, mandar mensagem, fazer o que for, palavra ser boa, louvor ser bom, tudo ser bom, a gente não se sente amado. Por quê? Porque o amor de Deus perdeu o seu valor, o seu poder? Não, porque nós estamos caminhando por um caminho de desobediência, e aí a gente não se sente amado. Se vocês querem permanecer nesse amor, obedeçam, façam da obediência algo que seja um prazer para vocês. Jonas capítulo 4, que é um profeta do Antigo Testamento, mostra que um dia Jonas estava muito irado com Deus. Deus manda, você conhece essa história, manda Jonas a Nínive pregar contra eles. Ou melhor, pregar para eles. Porque a intenção de Deus era de salvar os ninivitas, livrar eles da condenação que já estava vindo em direção a eles. Mas Jonas é um desobediente. Jonas ouve a Deus, e eu amo essa ministração, amo essa mensagem, porque o problema nunca está em ouvir a Deus, o problema sempre está em obedecer aquilo que se ouve. Todos nós ouvimos Deus falar, não uma vez nem duas, todas as vezes que a gente abre as escrituras, ou senta para ouvir uma mensagem, Deus está falando. O problema não está no ouvir, o problema está em fazer aquilo que se ouve. Jonas ouve Deus falar, um profeta de Deus, desobedece. E daí para frente, você lê depois na sua casa, Jonas é alguém que anda raivoso, entristecido, abatido, porque ele não se sente amado. Porque ele está num caminho de desobediência. Sempre quando você obedece a Deus, o amor de Deus se revela mais e mais e mais e mais para você. Obediência prazerosa. Terceiro ponto aqui desse texto, diz que permaneça no meu amor através da obediência. E aí no verso 11, Jesus diz o seguinte: eu estou dizendo isso para vocês, gente, sobre amor, sobre permanecer no amor, sobre obediência,
porque eu quero que a alegria de vocês esteja completa. O que me completa como ser humano? O amor de Deus. O que me completa como pessoa? O amor de Deus. Por que existem vazios existenciais dentro de nós? Porque falta o amor de Deus. O que Salomão nos ensina? Que Deus deixou um vazio dentro de todo o ser humano que só pode ser preenchido pelo próprio Deus, certo? Sim, ele disse isso. Existe um vazio dentro de mim, um vazio dentro de você que só pode ser preenchido pelo autor da vida. E Jesus disse: olha, vocês vão ser completos. Mesmo sem bens materiais, vocês serão completos. Mesmo sem a dinâmica de vida que você pensa que deve ter, vocês serão completos. Mesmo sem filhos, se o sonho é ter filho, mesmo sem marido, se o sonho é ter marido, vocês serão completos. Mesmo sem esposa, se o meu amor estiver em vocês. Nós lutamos para nos completar com coisas, lutamos para nos completar com conquistas. Todas as conquistas da vida são passageiras, saiba disso. Elas aumentam um pouquinho dentro de você, algum sentimento, mas depois de 90 dias, depois de 120 dias, perde aquele valor. A gente compra um carro novo. É bacana, não é? É bacana. Você anda no começo, é da hora, é bacana, mas depois de 3 meses, já é como se fosse um Fusca. Nada contra o Fusca, para quem tem Fusca. Mas é como se já fosse um carro que você tem há muito tempo. Você conquista um bem e é legal, mas depois vira normal. Jesus disse: tem algo que pode completar o seu coração de uma vez por todas. Tem algo que pode fazer com que eu e com você vivamos com um sentimento constante de completamento, de alegria. Tem algo que pode te preencher, que vai fazer com que você nunca mais use drogas. Tem algo que vai fazer com que você seja preenchido, nunca mais precise de dependência emocional de ninguém. Tem algo para mexer com você, para completar você, e isso é o amor de Deus. Eu fiquei passado um dia aqui no templo, onde uma pessoa, um irmão aqui da igreja, que eu já via há muito tempo, estava muito tempo aqui com a gente, nas fileiras e nos louvores, na adoração e tudo mais, nas mensagens. Depois de um tempo ele falou assim: pastor, eu queria conversar com você. Falei: tranquilo, pode ser depois do culto. Sentamos para conversar e ele falou assim: olha, eu falei: eu já te vejo aqui há bastante tempo, não era irmão tanto convívio, falei: vejo há bastante tempo aqui e tal, aquela conversa toda. E ele falou assim: mas eu queria te contar uma coisa. Eu falei: me conta. Ele falou assim: eu tenho um vício. Eu tenho um vício que eu não consigo largar. Eu já tenho vindo na igreja aqui há mais de 2 anos, eu ouço as mensagens, eu vivo a vida da igreja, eu tenho vindo aos cultos, mas não consigo largar. Eu sou viciado em cocaína, ele me disse. Aí eu pensei, naquele momento, no que falar. Você, como pastor, tem uma grande obrigação, né? Você tem que sempre dar uma resposta para alguém. E nem sempre você tem a resposta para dar para alguém. Eu penso assim: pastor não é guru. Tem um guru na internet que tem a barba grande, aquelas roupas hindus, ele dá resposta para tudo. Eu falo: caramba, esse cara é muito sábio. Ele tem resposta para tudo, moré. Como é que nasceu a gotícula? Ele fala: não, a gotícula, eu digo, de ar? Vou explicar para vocês aqui. Eu não sei nem como uma criança forma no ventre direito. É Deus quem sabe. Como é que ele conseguiu juntar os nossos componentes químicos? Só Deus quem sabe. Não, mas esse guru dá resposta para tudo. E eu pensei: caramba, eu não tenho resposta. Mas eu me lembro que eu disse para ele assim: olha, existe um vazio dentro de você, que você está preenchendo com a droga. Mas o que quer te preencher de uma vez por todas é a presença de Deus. É o amor de Deus. Se você está aqui nessa manhã e está buscando, não consigo viver sem isso, sem aquilo outro, existe um vazio dentro de você ainda a ser preenchido pelo amor de Deus. Quando a gente busca algum tipo de afã no nosso ser, para ser alguma coisa,
Não, eu preciso fazer alguma coisa para eu ser reconhecido. Quer dizer que existe dentro de você ainda um vazio a ser preenchido pelo amor de Deus. Jesus disse: quando o meu amor estiver dentro de vocês, a alegria de vocês será completa. Podem ser coisas acrescentadas, podem, e é bom que elas sejam, mas elas não serão o motivo da sua alegria, porque dentro de você já vai estar completo com o amor de Deus. E é o amor de Deus que completa todo o nosso ser, nos faz sermos alguém alegre, realizados, felizes. Você conhece, talvez como eu conheço, gente realizada que não tem nada de material que a gente tem, e alguém realizado. E você conhece também como eu conheço, gente que tem tudo de material que a gente quer ter, mas não é realizado. E você conhece também como eu conheço, gente que fica sempre dizendo assim: o dia que eu tiver, eu vou ser, mas nunca vai ser, porque esse vazio vai continuar, você só vai transferir para uma outra coisa. Jesus está dizendo assim: não, eu quero que a alegria de vocês seja completa. Olha que proposta maravilhosa, ser feliz para sempre. Ser feliz para sempre. Mas para isso nós precisamos estar no amor de Deus. Eu quero encerrar essa mensagem, encerrar essa ministração, com esse último verso aqui, o verso número 13. Verso 13. E guardar o restante para uma outra oportunidade, se Deus assim preparar. Verso 13, Jesus está dizendo o seguinte: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Não existe algo que vai ser maior na sua vida, que vai ser mais impactante na sua vida, que vai ser mais relevante na sua vida, mais importante na sua vida do que o amor de Deus. Ontem eu ministrava numa das nossas igrejas na Vila Formosa, e eu falei um pouquinho sobre isso. Porque, Paulinho, a pessoa que é impactada pelo amor de Deus, não precisa de uma segunda dose. Quando você é impactado pelo amor de Deus, nada consegue superar aquele impacto. Por isso que a mensagem do Evangelho, ela é poderosíssima demais quando você prega para uma prostituta, para um ex-traficante, para alguém que está com a vida toda torta, toda destroçada, toda caída. Quando você diz assim: tem alguém que estende a mão para você, para quem a gente nem quer ver pintado de ouro, essa pessoa é impactada por isso. Quando você diz: tem alguém que te ama, mesmo com esse monte de coisa errada na sua vida, é impactante para ela. A pessoa se sente sem valor, a pessoa se sente sem amor, a pessoa se sente mal, a pessoa só chora, ela está triste, está deprimida. Por quê? Porque ela não tem feitos. Aí chega alguém e fala: não, existe alguém que abraça quem não tem feitos. Existe alguém que toca nos leprosos. Existe alguém que abraça o caído. Existe alguém que ama incondicionalmente. Essa mensagem é poderosa. Essa mensagem tem impacto, essa mensagem tem alcance, essa mensagem vai fundo na alma de gente necessitada. E eu vou buscando, eu busco todos os dias, Marcelo e Érica, mais graça de Deus, ser mais parecido com Deus todos os dias. Eu digo: Deus, aumenta em mim o meu amor pelos irmãos, Deus, aumenta em mim a unção. Quem quer mais unção? Nós queremos mais unção, nós queremos mais poder de Deus todos os dias. Qualquer crente que se preze quer poder orar pelo enfermo e que o enfermo seja curado, pôr a mão sobre o possesso e que o demônio vá embora. Nós queremos mais unção dia após dia, nós estamos em busca de mais intimidade dia após dia, queremos ser mais íntimos de Deus. Deus disse que revela tudo aos seus profetas, nós queremos ser as pessoas às quais Deus revela os seus segredos. Nós queremos estar perto de Deus. A única coisa que Deus nunca vai aumentar na minha vida e nem na sua vida é o seu amor por nós, porque Ele foi derramado na sua completude. Ele foi derramado todo de uma vez quando Ele disse: eu te amo, e não é um amor que cresce. Eu te amo completamente. Eu não te amo um pouquinho hoje porque você está assim, mas amanhã eu vou te amar mais. Não, Ele te ama completamente. E por isso que o amor de Deus é o fator determinante para a nossa mudança, para tudo na nossa vida. Sem o amor de Deus nós somos boas pessoas, talvez. Sem o amor de Deus nós estamos talvez nas igrejas.
Se amor de Deus eu posso ser um bom pregador, se amor de Deus eu posso ser um bom cantor, se amor de Deus eu posso ser, mas para ser um bom cristão, um cristão verdadeiro, para que a nossa igreja seja uma igreja verdadeira, somente se expressarmos o amor de Deus. Ninguém tem amor maior do que esse.